Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, Deus é fiel na nossa vida e tem cuidado de cada detalhe, tem cuidado de cada situação. Então, se alegra aí, é mais um dia que ele fez. Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que eu tenho que fazer? Nós vamos recorrer a Jesus em todo o tempo. Vamos ler aqui hoje, João, capítulo 6, versículo 5, tá? Em diante. Eu vou até o 12. Eu pulo alguns versículos aqui, mas eu vou até o 12, tá bom? Vamos lá? Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E Jesus disse-lhe: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos. E os discípulos, pelos que haviam assentado, igualmente também quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse-lhe aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Meu irmão, minha irmã, vamos lá. Vamos falar aqui o que aconteceu aqui. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele. Meu irmão, olha só. Talvez em alguma coisa eu não estou calculando. Em alguma coisa eu não estou fazendo conta, eu não estou raciocinando. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo, tá? Só para nós entendermos. Uma pessoa tá fazendo uma casa. Aí ela vai encher as vigas ali. Aí ela calcula, mais ou menos, ó, eu vou gastar tanto de cimento, tanto de areia e tanto de pedra, né? Para fazer o concreto aqui para encher as vigas. Vamos entender dessa maneira. E aí ela vai calcular ali o que ela vai fazer. Às vezes uma pessoa vai fazer um bolo. Aí ela pega lá e fala assim, ó, tem que usar 500 gramas de farinha, tem que usar fermento, tem que usar leite, tem que usar ovos, enfim, ela vai olhando ali o que tem que fazer. Meu irmão, às vezes, na nossa vida, nós tomamos decisões, atitudes, ou chegam até nós atitudes e decisões que nós precisamos tomar. Irmão, Deus é tão tremendo com a palavra, olha só, que eu não calculei direito como é que ia acontecer as coisas. Eu não calculei. Surgiu a situação e agora? O que eu vou fazer? Irmão, eu posso ficar surpreso. Você, em alguma ocasião da sua vida, em alguma situação, você pode ficar surpreso, mas Jesus não fica surpreso, não. Ele já está calculando o que ele vai fazer. Como que está dizendo aqui? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse
a Filipe. Jesus pergunta para Filipe: irmão, olha só, Jesus é o nosso mestre. Nessa ocasião aqui, né? Como ele estava aqui em terra, com Filipe. Ele fala: ó, Filipe, olha só. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Irmão, presta atenção. Olha só. Tem vários sentidos essa mensagem aqui. Tremenda, tremenda, extraordinária. Olha só. Ele perguntou para o Filipe pensar aonde que ele ia comprar pão, o que que ele tinha que fazer. Meu irmão, surge a situação na nossa vida e o que que eu faço? Qual que é a minha ideia? Qual que é a sua ideia? Onde compraremos? Disse a Filipe. Ó, disse a Filipe. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus estava preocupado com a multidão, né? Essa já sabe que Jesus está sempre preocupado comigo e com você, né? Ele cuida da nossa vida, ele zela pela nossa vida. Aí ele pergunta para Filipe. Aí fala assim, ó: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso, eu estou lendo em João, né? A versão de João. Isso daqui tem na versão de Lucas também, na versão de Mateus. Mas dizia isso para experimentá-lo. Porque ele bem sabia o que havia de fazer, Jesus já sabe o que vai fazer. Ele pergunta para nós, surge a situação, e aí nós falamos: e agora? O que eu vou fazer? Aí ele fala assim, ó, mas na versão de Lucas vai falar, irmãos, eu acho que na versão de Mateus vai falar assim, ó, nem se a gente tivesse 200 dinheiros para comprar pão não ia dar conta. Irmão, presta atenção, surgem situações na nossa vida que nós pensamos o que nós vamos fazer. Jesus chega a situação na nossa vida e Jesus já sabe o que vai fazer. Ele nos impulsiona a fazer o quê? A enxergar o sobrenatural. Por quê? Porque naquela ocasião eles estavam no lugar deserto e muitos falavam assim, ó, nem se tivesse 200 dinheiro. Na versão de Mateus, se eu não me engano, tá falando isso. Mas, ó, aí Jesus fala assim, ó, dai vós de comer. É outro ensinamento. Mas, irmão, presta bem atenção. O que eu preciso entender? O que você precisa entender? Apresenta o que você tem nas mãos de Jesus. Olha só. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Irmão, olha só. E disse Jesus, né? Mandai assentar os homens. E havia muita relva no lugar. Assentaram, pois, os homens, e o número era quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, na versão de Lucas, vai dizer da seguinte maneira: e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, o abençoou, partiu e deu aos discípulos. E deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Então Jesus olha o céu, Jesus consagra, fala aqui, né? Na outra vai falar abençoou e aqui ele consagra. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, os discípulos que estavam assentados, igualmente também quanto eles queriam. Olha só. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Presta atenção. Primeiro, o que nós temos que entender? Jesus já sabia o que ia fazer. Ele sabe em todo momento o que vai fazer.
Aí surgiu aquela situação para ele experimentar o Felipe, para eles. Muitas vezes surgem situações na nossa vida que Deus vai nos impulsionar a viver algo sobrenatural. Por quê? Porque não tem como recorrer de uma maneira natural. Aonde eles estavam? Estavam num lugar meio deserto. Estava assentado na relva. Ó, despede a multidão para que compre pães. Isso está nas outras versões. Aí Jesus fala: dai vós de comer. Jesus fala assim: ó, eu estou dando um reino na tua mão. Faz o milagre aí. Arruma a solução. Aí eles vão ir pro natural, como nós faríamos. Irmão, mas não dava para ir para o natural ali. Ali era uma questão de milagre naquela ocasião. E Jesus nos ensina que ele muitas vezes vai nos levar para situações que a situação requer a manifestação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ele fala assim, ó, aqui é só um milagre. Aí o que que acontece? Irmão, pega o que você tem na mão. O que você tem na mão vai resolver a sua situação? Não, não vai. Vai resolver a minha situação? Não, não vai. O que que você vai fazer? Vai apresentar para Jesus e Jesus vai fazer o milagre. A mulher lá, 2 Reis, capítulo 4, ela chega lá e fala assim, ó, eu sou filha do filho dos profetas e tal, e meu filho, eu não tenho nada, o teu servo morreu, e ele servia ao Senhor. Aí ele fala assim, aí o profeta Eliseu fala assim, o que que você tem aí? Me declara o que que você tem, me fala o que você tem. Ela fala assim, ó, tem só uma botija de azeite. Aí ele dá a instrução para ela, vai, pega vasilhas emprestadas, muitas, não poucas, e vai, entra, fecha a tua porta e vai derramando o azeite nas vasilhas. Irmão, presta atenção, apresenta para Deus. O profeta aqui estava representando Deus lá em 2 Reis. Irmãos, apresenta o que você tem nas mãos de Jesus. O que que Jesus fez? Olhou para o céu, pela versão de Lucas, olhou para o céu e abençoou. Aqui Jesus toma os 5 pães e Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos e pela multidão. Imagina Jesus repartindo os pães e os pães não acabavam. Comeu 5.000 homens. Isso daí é falando homens. Tinha as mulheres e as crianças. Meu irmão, aquilo que está na tua mão talvez não resolva a sua vida. Mas quando você e eu, nós apresentamos para Deus, tem milagre, tem provisão dele. Então o que que você vai fazer? Você está com essa situação aí. Apresenta ela para Deus, que Deus vai te dar o caminho. Ele já sabe o que vai fazer. Eu não sei. Você não sabe, não é verdade? Mas ele já sabe o que vai fazer. E se ele já te deu a estratégia, usa a estratégia. E tem um detalhezinho aqui no finalzinho que nós precisamos prestar atenção. Todos comeram quanto queria. Irmão, a bênção de Deus vai suprir a nossa necessidade para a gente se fartar. Você vai comer à vontade. O que que ele falou lá para Moisés? Ó, se você come pouco, você pega pouco. Se você come muito, come muito. Na época lá, quando ele estava dando a orientação quando caía lá o maná. Mas ele falou assim, ó, não deixa para amanhã, para não criar bicho, porque Deus ia mandar no outro dia de novo. Então ele comia para saciar. A bênção de Deus vai nos saciar em nome de Jesus. O milagre vai nos saciar, vai suprir a nossa vida. Aí ele fala assim: quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Irmão, entenda o seguinte: aquilo que Deus coloca na sua mão, aquilo que Deus multiplica na sua mão, em nome de Jesus, recolhe, guarda, não deixa estragar, não. Não deixa se perder, não. É um milagre de Deus o que ele fez. Não deixa estragar, não. Guarda aquilo que ele colocou na tua mão, em nome de Jesus. Então, o que que eu vou fazer? Entender que Jesus já sabe o que vai fazer. Abrir os nossos olhos para consagrar o que nós temos na nossa mão. E entender que ele vai fazer milagre e nos leva a enxergar milagres
em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus querido, Pai, o Senhor experimentou, Pai, o Felipe aqui. O Senhor mostrou para ele, meu Deus, que dava para ele viver milagre com aquilo que ele tinha na mão. Oh, Jesus, eu peço nessa hora, muitas vezes surgem situações na nossa vida que nós não sabemos o que fazer, mas temos algo nas mãos, Pai. Senhor, multiplica aquilo que nós temos na mão. Nós consagramos agora aquilo que nós temos na mão. Jesus, eu consagro aquilo que nós temos, que eu tenho na minha mão nesta hora, Pai. Abençoa com o teu poder e a tua graça. Faz a multiplicação. Jesus, abençoa porque na minha mão eu muitas vezes posso ir por um caminho natural, mas o Senhor tem um caminho sobrenatural. Em nome de Jesus, enche com o teu poder e a tua graça. Opera com a tua unção e a tua misericórdia nesta hora, no nome de Jesus, e faz o sobrenatural, papai. Eu consago aquilo que eu tenho nas tuas mãos e peço a ti, opera, papai querido, com o teu poder e a tua graça. Jesus, as situações que o Senhor nos leva, Pai, é para viver milagre, porque o Senhor já sabe o que vai fazer. Eu ainda não sei, papai, mas abre os nossos olhos e o nosso entendimento para viver o sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Pai, abençoa cada um que está comigo, livra do mal, da obra do inferno, da situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.